E hoje eu quero falar de um tema muito importante para nós cristãos. Eu quero falar sobre a ceia do Senhor. Qual é o seu pensamento acerca da ceia do Senhor? O que você sabe acerca da ceia do Senhor? Existem pensamentos errados acerca da ceia. São apenas, na verdade, nós temos dois textos principais na Bíblia que nos falam sobre a ceia do Senhor. O que nos escreveu o evangelista, os evangelistas, quando eles narram a última ceia de Jesus com seus discípulos, no caso aqui a gente vai ver em Lucas capítulo 22, e depois quando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, ele também traz alguma coisa sobre a ceia do Senhor. E aí Lucas 22, a partir do verso 19, Jesus Cristo, na sua última ceia com os discípulos, ele diz o seguinte: e partindo o pão, havendo dado graças, tomando o pão, havendo dado graças, partiu-o e deu-lhes dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Então, vamos desmistificar alguma coisa acerca da ceia do Senhor nesta manhã. É muito importante que nós cristãos conheçamos essas doutrinas, porque elas são básicas para o cristianismo. A primeira coisa é que a ceia não é um sacramento. Alguns dizem que a ceia e o batismo são sacramentos. Não, são mandamentos. Mandamentos do Senhor. Tanto que em nenhum lugar o texto original ele chama a ceia de santa ceia. Não, de ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Então, não é um sacramento, é um mandamento. É a celebração da nova vida em Cristo. Quando as pessoas se juntam para cear, a ceia do Senhor, eles estão celebrando a nova vida em Jesus Cristo. Aí vem algumas maneiras de interpretar a ceia, que nós vamos dizer que não concordamos, porque a Bíblia não nos dá base para isso. Não é transubstanciação, ou seja, não existe a transformação da substância. O pão não transforma-se em carne, e também o vinho ou o suco de uva que está sendo tomado não se transforma em carne de Jesus. Não. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele disse, tomando a ceia, ele disse assim: pega o cálice e diz: tomai, isto é o meu sangue. Pegou o pão e disse: comei, é o meu corpo. Ele não arrancou pedaços de si e deu para eles dizendo: olha, come que é o meu corpo. Não pegou sangue descendo dele e disse: bebe que é o meu sangue. Não, é uma maneira de dizer. Então, não é transubstanciação. E você vai ver quando você mastigar o pão, que vai continuar sendo pão. E você vai ver pelo gosto do suco de uva ou do vinho, que continua sendo o suco de uva ou vinho, e não sangue. Então, não é também a chamada consubstanciação, ou seja, não. Alguns dizem assim: não transforma em pão. Mas Jesus acompanha esses elementos até o nosso estômago. Eu disse assim: o que Jesus vai fazer dentro do meu estômago? Está cheio de comida sendo em processo digestivo dentro do meu estômago. Jesus está no meu coração, Jesus está na minha mente e não no meu estômago. Não há nenhum texto da Bíblia para provar que Jesus entra dentro do meu estômago junto com a ceia e leva ela para dentro do meu estômago. Claro que não, isso aí não tem base bíblica nenhuma. E também não há
não há uma graça inerente, é uma outra coisa que eles afirmam, alguns, que há uma graça inerente. Quando você toma a ceia, existe uma graça inerente à ceia, junto com a ceia. Não, a graça é só de estar participando ali da ceia junto com os irmãos, num ambiente gostoso, de relembrar o que Jesus Cristo fez por nós com a sua morte no Calvário. Então, essa questão de graça inerente não é também, não há um contexto bíblico para poder afirmar isso. Então, o que é a ceia? Se ela não é transubstanciação, nem consubstanciação, não é uma graça inerente, ela é o quê? Ela é um memorial. Portanto, Jesus falou assim: todas as vezes que vocês comerem este pão e anunciar e beber esse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que eu venha. Ou seja, é um memorial, é uma lembrança da morte de Jesus. Veja bem, a ceia é para quê? A ceia foi instituída para que você, toda vez que comer aquele pão, você lembre do corpo de Jesus, que você bebeu o cálice, você lembre do sangue de Jesus, você se lembre de que a sua salvação, ela não é um mérito das suas obras, mas ela é o mérito que está na morte de Cristo no Calvário, naquela cruz. E você se lembre que Jesus morreu por você, e você valorize o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário para te dar a salvação e a vida eterna. Então lembre-se, a ceia não é um sacramento, né? Ela é uma ceia. Ela não transforma, os elementos não se transformam em carne e sangue, não. Eles continuam sendo pão, continuam sendo o cálice da uva. Não há também uma consubstanciação. Jesus não leva esses elementos até dentro de nós, ele não acompanha, porque não há lógica nisso, também não há uma graça inerente, não há nenhuma promessa de que você vai ser curado quando estiver tomando ceia, de que milagre vai acontecer na sua vida. Não, se Deus quiser fazer, pode fazer, mas não há nada na Bíblia que prometa isso. Mas Jesus disse que é um memorial. O apóstolo Paulo também, quando celebra a ceia junto com os discípulos amados lá, ele diz que é um memorial. Ele relembra as palavras de Jesus, que deve ser tomar a ceia e em lembrança da morte de Jesus até que ele venha. Então, a gente pode aprofundar isso em outro dia, mas agora é só uma passadazinha sobre o verdadeiro entendimento da ceia do Senhor. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, que os teus filhos sejam sábios, verdadeiros servos do Senhor, que possam ler na tua palavra para entender, meu Deus, as verdades da Bíblia, não aceitando tudo que as pessoas vêm lhe dizer, mas que eles possam estudar para que tenham verdadeiro entendimento da palavra do Senhor. E quando eles se assentarem para tomar a ceia, que o façam com muito amor, com muita reverência, meu Pai, com muito respeito à obra do Senhor e ao sacrifício de Cristo no Calvário, ó Pai Santo.